Olá meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre postando um assunto da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre fé, coragem e aliança. O texto está contido no livro de Gênesis, capítulo 14. E antes de nós começarmos, eu convido a você que ainda não fez a inscrição em nosso canal, que faça a inscrição. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, e é importante que você clique para receber todas as notificações. Também compartilhe, curta, enfim, nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook nós postamos o texto durante a semana, de segunda a sábado, e você pode nos acompanhar também. Temos também vídeos curtos nessas plataformas, todos os dias, das 5h30 às 6 horas, todos os dias nós postamos. Você também pode curtir, compartilhar, enfim, nos ajudar aí nesse trabalho. Vamos lá. Fé, coragem e aliança. No 14º capítulo do livro de Gênesis, tem a narrativa surpreendente que mistura política, guerra, fé e espiritualidade. Nele vemos Abrão envolvido em um conflito internacional, isso mesmo, resgatando seu sobrinho Ló e encontrando Melquisedeque, sacerdote de Deus do Altíssimo. Embora o texto tenha apenas 24 versículos, ele oferece lições profundas que podem transformar nossa maneira de viver, decidir e até de confiar em Deus. A Guerra dos Reis e a escolha de Ló. A história começa com uma guerra entre duas coalizões de reis. 4 reis liderados por Quedorlaomer contra 5 reis da região de Sodoma e Gomorra. Após 12 anos de servidão, os cinco reis se rebelam, mas são derrotados. Como consequência, Ló, que havia escolhido viver em Sodoma, é levado cativo junto com seus bens. Essa parte da narrativa nos faz refletir sobre escolhas. Ló escolheu a terra mais fértil, mas também a mais corrompida, como nós vimos na semana passada. Ele priorizou o que parecia vantajoso aos olhos humanos, sem considerar os riscos espirituais. Quantas vezes nós também escolhemos caminhos que parecem promissores, mas que nos afastam da presença de Deus? Em Gênesis 14, nós somos lembrados que decisões baseadas apenas em aparência podem nos colocar em situações de escravidão e vulnerabilidade. Isso mesmo, muitas vezes nós podemos nos tornar escravos de muitas coisas na vida porque nós escolhemos mal. E a escravidão não é só aquela escravidão que você conhece, que nós tivemos aqui no Brasil. A escravidão do pecado, escravidão do excesso de trabalho, escravidão de falta de tempo para a família e a escravidão de falta de tempo para Deus. A coragem de Abrão. Ao saber que Ló foi capturado, Abrão reúne 318 homens treinados de sua casa e parte em perseguição aos reis invasores. Ele os derrota à noite com estratégia e coragem, resgata Ló, seus bens e os demais cativos. Isso está nos versículos 14 ao 16. Essa atitude de Abrão nos inspira profundamente. Ele não hesita em agir, mesmo diante de reis poderosos. Sua coragem não vem da força militar, mas da confiança em Deus. Abrão não era um guerreiro por profissão, mas um homem de fé. Isso nos ensina que quando alguém que amamos está em perigo, seja físico, emocional ou espiritual, não podemos ser indiferentes. A fé verdadeira nos move à ação, mesmo quando o desafio parece maior do que nossas capacidades. Além disso, Abrão não age por vingança ou ambição. Ele age por amor e responsabilidade. Ló havia se separado dele, escolhido outro caminho, mas Abrão não guarda mágoas. Ele resgata o seu sobrinho e isso é muito confortante para nós. Será que estamos dispostos a ajudar quem se afastou de nós ou escolheu caminhos ruins?
Gênesis 14 nos chama a reconciliação e o amor sacrificial. O encontro com Melquisedeque. Após a vitória, Abrão é recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abrão e oferece pão e vinho, conforme está nos versículos 18 e 20. Em resposta, Abraão dá o dízimo de tudo. Esse momento é profundamente espiritual. Melquisedeque aparece de forma misteriosa, sem nenhuma genealogia ou explicação, e representa uma figura sacerdotal que aponta para Cristo, como o autor de Hebreus nos explica. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Hebreus 7 e 1. O pão e o vinho evocam a comunhão, a aliança e a gratidão. Abrão reconhece que sua vitória não veio de sua força, mas da bênção de Deus. Ele entrega o dízimo como sinal de honra e submissão. Isso nos ensina que após cada conquista devemos reconhecer a mão de Deus. O dízimo, nesse contexto, não é uma obrigação legal, mas uma expressão de gratidão e fé. Se você é dizimista por achar que é uma obrigação legal, você está perdendo o seu tempo. Dizimar é uma expressão de gratidão e fé. É para Deus, não é para o homem. Além disso, o encontro com Melquisedeque nos lembra que mesmo em meio às batalhas e conflitos, Deus nos oferece momentos de comunhão e renovação espiritual. O pão e o vinho são sinais de que Deus está presente, nos sustentando e nos abençoando. A recusa de Abrão ao rei de Sodoma. Logo após, o rei de Sodoma oferece a Abrão os bens recuperados, pedindo apenas às pessoas, conforme está nos versículos 21. Contudo, Abrão recusa e diz: levanto minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que nada tomarei de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Gênesis 14, 22 e 23. Essa resposta é poderosa. Abrão não quer depender de Sodoma, nem se beneficiar de sua riqueza. Ele quer que sua prosperidade venha exclusivamente de Deus. Isso nos desafia a pensar: de onde vêm nossos recursos? Pare e faça um exercício de tudo que você tem, da onde ele veio. Se veio de alguma coisa ilícita, Deus vai te cobrar um dia. Estamos dispostos a abrir mão de vantagens materiais para mantermos nossa integridade e confiança em Deus? Abraão também demonstra discernimento. Ele sabe que aceitar os bens do rei de Sodoma poderia comprometer seu testemunho. E o testemunho nosso é muito importante, porque ele vai carregar por toda a sua vida. Você já parou para pensar, se você for bem-sucedido e ficar com carimbo ali que você foi bem-sucedido porque cometeu algo ilícito? Em tempos que é fácil negociar valores por conveniência, Gênesis 14 nos chama fidelidade e pureza. Vamos aplicar um pouquinho esse texto em nossa vida? Vamos lá. Ao refletir sobre Gênesis 14, algumas aplicações se destacam. Uma delas é escolhas com discernimento. Como Ló, podemos ser tentados a escolhermos o que parece melhor aos olhos humanos, mas devemos buscar a direção de Deus, considerando os impactos espirituais de nossas decisões. Outra que nós devemos anotar aí: coragem movida pela fé. Como Abrão, somos chamados a agir com coragem, mesmo diante de desafios maiores que nós. A fé verdadeira não é passiva, ela nos impulsiona a lutarmos pelo bem e pela justiça. Outra anotação: gratidão e comunhão.
O encontro com Melquisedeque nos lembra que devemos reconhecer a ação de Deus em nossa vida, expressando gratidão e buscando a comunhão espiritual. Mais uma aplicação: integridade acima de vantagens. A recusa de Abrão ao rei de Sodoma nos ensina que devemos preservar nossa integridade, mesmo que isso signifique renunciar a ganhos materiais. Podemos concluir que Gênesis 14 é mais do que uma crônica de guerra, é um convite à fé ativa, à coragem espiritual e à confiança plena em Deus. Abraão nos mostra que é possível viver com propósito, mesmo em meio ao caos. Ele não nos deixa corromper, não se omite e não se vangloria. Ele age, confia e adora. Independentemente da sua situação financeira, da sua situação de saúde, do que você tiver de dificuldades, você tem que manter a sua fidelidade em Deus, mesmo que outras pessoas achem que você está em pecado por estar sofrendo. Você tem que entender que tudo que você tem vem de Deus. E Abraão entendeu isso perfeitamente e Deus o abençoou grandemente. Que nós também vivamos assim, com discernimento nas escolhas, coragem nas batalhas, gratidão nas vitórias e integridade em todas as circunstâncias. Tá bom? Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.